Olá, pessoal. Vamos então para mais um estudo. Desta vez iremos tratar de questões históricas com relação à educação, pesquisa realizada, para que possa estar dando mais conhecimentos para vocês. Então, a nossa temática é a História da Educação, jesuítas até os dias de hoje. Criação da LDB, valorização dos profissionais da educação. Todos esses assuntos é de fundamental importância dentro da pesquisa educacional. Assim sendo, se fizéssemos um passeio pela história da educação no Brasil, veríamos que muito pouco mudou desde o início até os dias de hoje. O que ocorreu foi uma sucessão de avanços e tropeços, na medida que avançou, mas também tem lá suas defasagens. Nos primeiros anos do nosso país, a educação era aquela promovida pelos jesuítas. Alterou-se para pior com a expulsão da Companhia de Jesus, permanecendo inalterada até a chegada da família real em 1808 e somente se incrementou e estruturou a partir da década de 1960. Lembrando que a família real veio para o Brasil porque ela estava em fuga do exército francês comandado por Napoleão Bonaparte, que se expandia, o seu domínio sobre a Península Ibérica. Desta forma, a preocupação dos jesuítas era a catequese dos índios e o ensino das primeiras letras aos filhos dos colonos, ou seja, a sociedade, a classe menos favorecida. A despreocupação com a escola se devia ao fato de ser uma colônia rural, em que se dependia apenas da força braçal. A escolarização era vista como algo desnecessário, pois as atividades eram eminentemente braçais, para as quais o saber ler e escrever consistia em um luxo, pois pensava-se para que um trabalhador da roça precisa saber ler e escrever. Se seu serviço é lavrar o chão, talvez por esse motivo, quando a Companhia de Jesus foi expulsa do Brasil, o processo escolar ficou adormecido, mesmo porque durante todo o período, os filhos das elites, quando isso parecia conveniente, havia a possibilidade de estudar na Europa. Então, vocês podem observar que desde de Brasil colônia, os menos favorecidos era quem ficava à margem, sobretudo, da educação. Com a chegada da família real, as coisas não mudaram. A educação escolar continuava sendo privilégio de alguns membros das elites, com a diferença de que são criados alguns cursos que poderiam ser considerados precursores das primeiras faculdades. E assim se passaram os anos e chegamos ao início do século XX, quando o nível de escolarização da população brasileira ainda era baixíssimo. Então, ainda existia muita presença do analfabetismo. Somente após a Primeira Guerra Mundial, com a chegada dos imigrantes e início da industrialização, começou a aparecer uma maior preocupação com a escola. Entretanto, de forma mais concreta, somente a partir dos anos 60, do século XX, a partir de movimentos populares, de mobilização sindical, se concretizaram as primeiras experiências de popularização da escola. Mas esse princípio de educação popular foi extinto com a instalação do governo militar a partir de 1964, a partir do qual foram estabelecidos os acordos MEC-USAID. Durante o período militar, nasceu a LDB 5.692/71, lei de 1971, que por muitos anos norteou o ensino de primeiro grau, ou seja, e também do segundo grau no país. Aqui surgem então os cursos
voltado para a questão técnicas, cursos técnicos, e surge também então a educação tecnicista. A LDB pode ser considerada ao mesmo tempo um avanço e um tropeço. Avanço porque normatizou o sistema escolar nacional, que até esse momento não estava completamente organizado. Foi um tropeço porque a escola nacional se tornou dependente dos interesses norte-americanos, em razão dos acordos MEC-USAID. E a proposta da profissionalização não surtiu efeito, pois os cursos profissionalizantes não deram conta de preparar os jovens para o mercado de trabalho. Seu efeito foi o de, por algum tempo, diminuir a demanda por vagas nas portas das universidades. Então, nesse período aqui, diminuiu, né, a procura pelo curso superior nas universidades. Se voltava mais à questão do curso técnico, justamente porque, tendo esse curso técnico, estariam, né, as pessoas, os jovens, sobretudo, preparados para o mercado de trabalho, entre aspas, pois, como vemos aqui, esse objetivo dentro da questão da profissionalização nas escolas, o nosso país, nesse período, não deu certo, não foi positivo. Com o processo de abertura e redemocratização a partir de meados da década de 1980, o sistema escolar se organizou e, em 1996, foi publicada uma nova LDB, a qual rege o sistema escolar brasileiro na atualidade, e a Lei 9.394/96. Podemos dizer que o grande avanço do sistema escolar brasileiro e da legislação educacional foi a obrigatoriedade da gratuidade do ensino fundamental e médio, a ser oferecido pelos estados e municípios. A oferta e o compromisso com a escolarização passou a ser não só uma obrigação dos pais, por ser direito da criança e do jovem, como uma obrigação e dever do Estado. Essa obrigatoriedade do Estado se manifesta como oferta de condições de escolarização, de acesso à escola e de permanência nela. Entretanto, isso ainda não se tornou uma realidade para todos os estudantes. Embora tendo a lei, né, que estabeleça a questão da obrigatoriedade, do ensino de qualidade para todos, a gente ainda não vê na sua totalidade isso na prática, né? Sobretudo no ensino fundamental, médio e superior. Aí coloca bem aqui, além disso, a escola, nos 3 níveis, fundamental, médio e superior, ainda não é uma expectativa e um objetivo dos jovens na idade escolar. Desta forma, em todo esse período, talvez o que possamos apresentar como um grande problema da educação nacional tenha sido e continue sendo o da desvalorização profissional da educação. Desvalorização que se manifesta nos baixos salários, na dificuldade de acesso à escolarização de nível superior, pois o filtro do vestibular impede que a grande maioria dos jovens ingresse no ensino superior. Essa dificuldade de acesso se deve tanto à deficiência na formação como na falta de vagas para todos. Assim sendo, podemos então dizer o seguinte: recentemente foi aprovada a lei que estabelece um piso para os salários dos professores. Entretanto, até que isso se torne uma realidade, pode demorar um tempo. Além disso, estabelecer um piso sem oferecer maiores condições para que os professores se aprimorem na sua qualificação pode não ser suficiente para melhorar nosso quadro escolar, que já foi pior. Isso que a gente fala, melhorou, né? Mas ainda precisa avançar um pouco mais, né? Porque também já foi pior. A situação da educação brasileira já foi pior. Então, é verdade, mas ainda tem muito a melhorar, até chegar ao ponto de se equiparar ao dos outros países desenvolvidos. Valorização dos profissionais da educação, ampliação das condições de acesso e permanência na escola e a ampliação da qualidade do ensino oferecido são alguns dos desafios que se impõem a um ministro da educação que seriamente deseja melhorar o sistema escolar brasileiro. Então, na medida em que surgiram as leis diretrizes de base,
as mesmas, né, normatizaram o ensino, mas ainda deixa, né, um pouco a desejar no sentido de tornar o ensino brasileiro mais inclusivo, um ensino onde os profissionais da educação precisam ser mais valorizados, os seus salários precisam ser condizentes, né, com o trabalho que exercem em busca de formar cidadãos críticos, mais participativos, sobretudo preparados para enfrentar o mercado de trabalho, e que o nosso país possa ter uma educação que realmente seja de qualidade, que o filho do pobre tenha o mesmo acesso, né, a uma educação pública de qualidade, tal como um filho de um rico. Então, que a escola ela seja nivelada, né, que possa fornecer de uma maneira positiva um ensino igualitário e de qualidade, onde todos possam ter os mesmos acesso, e podemos então dizer que a educação ela realmente é inclusiva e para todos. Espero que todos os assuntos aqui sejam assuntos que façam com que vocês reflitam sobre a educação brasileira, ampliem suas pesquisas com relação a essa temática. Os professores precisam ser, aliás, os profissionais da educação, professores, gestores, coordenadores, de modo geral, aqueles profissionais que contribuem para a educação, que eles sejam mais valorizados. Um forte abraço e até a próxima aula.